Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe mais uma palavra e hoje ela se encontra em Daniel, capítulo 5, e o versículo eu vou ler para você o 2, do 2 ao 5, vou ler para você. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, né? Que eram os convidados que ele tinha convidado para fazer essa festa. As suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. E vou ler só mais umzinho aqui para você ver o que aconteceu. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Amém? Então, eu fiz questão de ler, até é engraçado isso, perdoe, mas aqui, gente, essa história a gente sabe, né? Aqui a gente soube, eu contei esses dias para você, a história do Nabucodonosor, que a sua glória subiu tanto além do que deveria, que Deus acabou transformando ele em um animal, para mostrar para ele que Deus que tinha domínio sobre todos os homens, né? Então, Deus tinha dado poder, Deus deu reino, tudo, deu povos para ele, tudo Deus deu. E Deus deu, porque aqui, ó, aqui no 18, aqui, ó, Daniel fala para ele, ó, o rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Deus deu, né? Porque aqueles governos, como existe até hoje, tudo Deus está por trás. Tudo Deus permite, Deus que admite. Nada acontece que foge aos olhos de Deus. Às vezes eles tentam, eles acham que tudo é por conta deles, que tudo é o poder deles. Então você vê aqui no último, aqui, ó, que os joelhos batiam um no outro. Aqui onde eu ri, achei graça, por quê? Porque eles têm todo o poder, eles são os maiorais, eles fazem o que bem entende. Mas quando eles veem a mão de Deus entrando para fazer sua justiça, aí os joelhinhos tremem, né? Porque aqui nós temos, uns dizem que é filho, uns historiadores dizem que foi neto, mas Nabucodonosor foi o antecessor dele. Se foi avô, pai, aí eu não sei. Porque aqui também eles não dizem certo se foi. Mas você vê que o exemplo, né? O exemplo que Nabucodonosor deixou. Então, aqui está falando da importância que devemos dar às coisas que Deus deixa como exemplo. Deus já fazia isso para deixar um exemplo, para que não ocorresse mais as mesmas coisas.
Assim como Deus fez com Nabucodonosor, aconteceu aqueles episódios dos sonhos, aconteceu o episódio do Sadraque e Mesaque. Então, Deus, a da Cova dos Leões foi depois, não foi depois desse fato do Nabucodonosor. Mas, quando aconteceu essas coisas todas, Deus sempre deixava aquele, eu sou maior, eu consigo. E Nabucodonosor foi aos limites. E você vê que depois, esse aqui que substituiu ele, fez pior. Quer dizer, ele lá fez coisas horríveis, mas esse aqui, ele atingiu Deus direto. Ele profanou os objetos sagrados de Deus, que já tinham sido roubados, né? Quando Nabucodonosor entrou lá em Jerusalém, roubou tudo, roubou a Arca da Aliança, que até hoje nunca ninguém achou. Então, ele ainda pegou as taças de ouro, tudo, né, que Salomão tinha feito, tudo era de ouro, as coisas de Deus. E ele roubou tudo, e esse aqui pegou para simplesmente adorar deuses e fazer festas com mulheres, concubinas, tudo total desrespeito contra Deus. Então, o que aconteceu? Veio essa mão, escreveu coisas ali, e ele teve que chamar quem? Daniel. Teve que chamar Daniel para conseguir decifrar aquilo ali que Deus tinha dito. E Daniel decifrou, né? Não vou ler tudo porque a história é grande, mas quem já leu a história sabe que Daniel decifrou e ele, na mesma noite ele morreu. Na mesma noite, Deus não poupou ele nada. Aqui diz ainda, ó, ele foi morto naquela mesma noite, enquanto o rei e seus oficiais festejavam e bebiam. A cidade da Babilônia, tida por muitos como impenetrável, caiu diante dos persas. Eles entraram e tomaram e mataram ele. Na mesma noite, Daniel leu, né, aqui está escrito Mene, Mene, Tekel e Parsim, que queria dizer: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel queria dizer: pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez queria dizer: dividido foi teu reino e dado aos Medo e aos persas. Vê que Deus colocou ali o que ia acontecer para ele na mesma hora. Só para ele ver e para todos verem, né? Então, gente, as mensagens aqui, a gente tira essas mensagens aqui, a gente não, sou eu, gente, estudos que nunca devemos brincar com as coisas de Deus, zombar, né? Que foi uma zombaria, foi um desrespeito total, assim como a gente vê muita zombaria, principalmente em carnavais, aí que a gente vê eles fazendo coisas terríveis com as coisas santas. Não devemos, o castigo vem, a mão de Deus pesa. Não importa quem você seja, se você é cristão, que eu acredito que cristão não faria isso, ou se você não é, ou se você é rico, ou se você é pobre, se você é poderoso. Na curva, Deus lhe pega. Não adianta, você não consegue fazer nada escondido de Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele vê tudo, ele vê o tempo todo. Por isso o Espírito Santo, ele habita em nós. Todos, Deus sabe tudo o que fazemos. E também não devemos nunca repetir erros. Repetir ciclo. Por que Deus quer tanto quebrar nossos ciclos antigos? Porque nós acabamos repetindo coisas, tomando como exemplo as coisas piores, de vez pegar como exemplo as coisas boas.
né? Às vezes os nossos pais fazem coisas que não agradam a Deus e nós acabamos fazendo as mesmas coisas. Então Deus, ele quer quebrar esses ciclos de nós. Ele não quer que façamos coisas repetitivas, coisas que desagradou a ele. E a gente faz, né, gente? Que nem tipo eu me divorciei, a minha mãe tinha se divorciado. Então é uma coisa assim que vai vindo aquilo e a gente acaba fazendo igual. Ao invés de você querer fazer totalmente, e eu queria, porque eu ainda cheguei a prometer a Deus que eu nunca me separaria, como a minha mãe fez. E eu acabei me separando. Então, para você ver que a gente... Mas assim, foi uma coisa que eu não queria fazer. Aconteceu, foi acontecendo, só que eu não precisava e fiz, porque eu não tinha conhecimento da grandiosidade, da falta que era tu prometer uma coisa a Deus e não cumprir. Então a gente faz coisas que depois Deus desce a mão. Então nós devemos sempre ter controle das nossas emoções, nunca pensarmos só no momento e o contexto que acontecer depois, que nem aconteceu ele aqui, ó, ele pegou, busca lá as coisas de ouro e vamos festejar. E acabou morrendo logo em seguida. E nós temos sorte que ainda Deus dá, ainda que não é uma coisa tão grave, né? É grave, sim, perante os olhos de Deus, porém ele nos dá outra chance, conforme conforme a gravidade, né, do seu pecado tem uma consequência. Mas tem. Por isso a importância de sabermos o que plantamos. Tudo que você está plantando, hoje você vai colher. Então temos que estar sempre com isso em mente. Devemos pegar os bons exemplos. Temos que pegar os maus exemplos para aprendermos com eles. Para não cometermos os mesmos erros, que nem ele aqui, ele viu tudo o que aconteceu e fez pior. Então assim, daí nós temos nossas escolhas e acabamos muitas vezes destruindo nossa vida. E só Deus para tentar nos limpar, nos recuperar. Por isso a importância da gente encontrar Jesus e tentar limpar a nossa barra um pouco com Deus. Porque fazemos muitas coisas erradas que não temos nem noção, por falta de conhecimento, porque não queremos saber da verdade. E quando a verdade nos encontra, aí é duro, aí a gente sabe que já errou demais. Mas nunca é tarde. Enquanto nós estamos aqui, nós temos chance. Por isso Deus nos deixa todas as palavras, todos os dias nos revela coisas novas, diferentes, para que a gente venha aprender. Cada dia a gente tem que aprender com uma coisa nova que a gente lê na Bíblia, porque ela se renova todos os dias. E todos os dias nos traz exemplos. Então nós devemos ver e ver os exemplos que a gente tem de pessoas, o que acontece com as pessoas, e não querer o mesmo para a nossa vida. Então eu espero ter lhe ajudado hoje aí, com o meu exemplo, o exemplo da Bíblia, uma palavra que pode aí também estar ajudando você em algum momento, em alguma decisão, alguma decisão que você quer tomar, que não deva, que vai desagradar a Deus. Pense bem, porque sabemos que nada passa aos olhos de Deus. Amém? Então deixe seu joinha, inscreva no canal, compartilhe, comente. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E a gente vê aqui que todos os ensinamentos são para nós sermos pessoas melhores.
Não é para só nos confrontar e nos acusar e nos apontar dedo, não. É nos mostrando o que podemos fazer para mudar. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.